Olá, hoje vamos fazer uma análise focada, sabe? Pegar uns trechos bem específicos de Devarim, que é Deuteronômio, Yeshayahu, Isaías e Yohanan, João. A ideia é, assim, tentar extrair o principal mesmo, as mensagens centrais ali. E prestar atenção em como a divindade é chamada, né? Aparecer Senhor, Elohim, que dá essa ideia de poder, de majestade, e também Pai. Exatamente. E voltar a essas fontes é sempre bom para a gente entender melhor as narrativas sobre liderança, sobre justiça, obediência e essa relação toda com o divino, como ela é apresentada ali. Cada termo desse, Senhor, Elohim, Pai, carrega uma nuance, né? Enriquece a nossa leitura. Com certeza. Então, começando por Devarim, ali nos capítulos 1 a 3, Moshe, né? Relembrando toda aquela jornada de 40 anos no deserto para a nova geração, aquela que está para entrar na Terra Prometida. E é interessante notar como ele usa direto a expressão o Senhor nosso Elohim. É muito frequente. Ele recapitula a nomeação dos juízes e tem aquela instrução-chave. O juízo é de Elohim. Sim, e isso é central. A justiça aqui na Terra precisa refletir a justiça divina. É um espelho. Moshe também lembra da história dos espias, da rebelião que veio depois, e as consequências bem duras daquilo, né? E também das ordens sobre como lidar com os povos vizinhos, as vitórias contra Sion e Og. E Og, que é associado aos Refaim, aqueles gigantes, né? Um povo antigo. Pois é, essa retrospectiva toda parece ter um peso enorme ali naquele momento, né? Para preparar o povo. Ah, sem dúvida. É um exercício de memória coletiva fundamental para essa transição que eles iam viver. Ajuda a reforçar a liderança, a importância da obediência e, claro, a percepção da ação direta de Elohim. Expressões como Elohim nos deu ou até Elohim endurecera o seu espírito mostram isso. O uso constante de Elohim aqui sublinha a aliança, os mandamentos, o poder de julgar, mas também de salvar. E a ligação entre a justiça aqui, na prática julgai justamente, não discriminareis, e Elohim como juiz supremo é muito direta. Sim, faz todo sentido. E essa ênfase na justiça, na ação correta, acho que faz uma ponte interessante para a mensagem de Yeshayahu, lá no capítulo 1, né? O tom ali já muda bastante. Muda. E como? É uma repreensão, assim, muito severa à nação. O profeta usa tanto o Senhor quanto Elohim, tem aquela parte dai ouvidos à lei do nosso Elohim, mas o ponto-chave é o contraste gritante entre a religiosidade externa, muitos sacrifícios, festas, incenso queimando e a falta total de retidão de justiça. Nossa, é verdade. A acusação é pesada. Vossas mãos estão cheias de sangue. E aí vem o chamado para uma mudança concreta, né? Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido. Parece que foi escrito ontem. Impressionante. E é mesmo, é uma crítica que atravessa o tempo, sabe? Contra essa religiosidade que é só fachada. Elohim, falando pelo profeta, rejeita essa adoração vazia, hipócrita, que não se conecta com a ética do dia a dia. E tem uma condição clara ali. Se houver arrependimento e prática da justiça, vem a purificação. Aquela imagem forte dos pecados vermelhos ficando brancos como a neve. Mas se continuar na rebeldia, o caminho é a destruição. O objetivo final é restaurar a cidade, torná-la um lugar de justiça e fidelidade de novo. Bom, e avançando um pouco, né, para o Novo Testamento, a gente chega em Yohanan capítulo 15. E a imagem principal muda completamente. Agora é a videira. Yeshua se apresenta como uma videira verdadeira e o pai é o agricultor. Qual é a essência disso? A essência aí é a conexão, a necessidade vital de estar conectado. Permanecer em mim, como diz Yeshua, é a condição para dar fruto, ou seja, para ter uma vida espiritual que seja produtiva, que tenha significado, entende? É uma imagem forte de dependência, de relacionamento íntimo. Entendo. E o uso do termo pai aqui. Como você vê isso em comparação com o Elohim, que a gente viu em Devarim e Yeshayahu? Tem alguma diferença de ênfase? Olha, é um ponto bem interessante. Enquanto Elohim, naqueles textos do Tanakh, frequentemente traz essa conotação de poder, de juízo, da aliança com a nação inteira,
O termo pai aqui em Yohanan parece iluminar um lado mais relacional, mais íntimo, pessoal da divindade. Isso no contexto específico do relacionamento dos discípulos com Yeshua, né? A passagem liga diretamente esse permanecer nele, permanecer no seu amor, com obedecer aos mandamentos, com amor uns pelos outros e, como resultado disso tudo, uma alegria completa, plena. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou. Vimos Moshe, em Devarim, preparando Israel com a orientação de Elohim. Depois, o chamado forte de Yeshayahu por uma justiça real, não só rituais vazios, invocando Senhor e Elohim. E por fim, Yohanan, com essa metáfora da videira, da conexão vital com a fonte divina e que ele chama de pai, para poder gerar frutos. Exatamente. E dá para perceber uns fios condutores, né? A orientação divina está sempre lá, mas a ênfase na obediência ativa, na ação concreta, é muito forte. Rebelião e injustiça sempre trazem consequências sérias. E tem esse chamado constante para retidão, para uma vida que realmente produza frutos positivos. A variedade nos termos Elohim, Senhor, Pai, não parece ser por acaso, né? Parece refletir, pelo menos nessas passagens que olhamos, contextos e ênfases diferentes sobre essa relação entre o divino e o ser humano. Foi uma análise bem focada, mas acho que levantou pontos bem importantes sobre esses textos. Sim. E para a gente fechar, talvez deixar um pensamento para reflexão baseado só no que a gente viu aqui. Como será que a escolha desses termos específicos, tipo Elohim, com essa carga de poder e juízo em Devarim, ou Pai, com a ênfase no relacionamento próximo em Yohanan, como que essa escolha, dentro de cada narrativa, molda a nossa própria compreensão da dinâmica entre o divino e o humano que está sendo retratada ali?